Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar aqui de um assunto meio nebuloso, que é essa ligação entre Doja Cat e Dr. Luke. Como a cada dia que passa ela vem se tornando cada vez maior, Planet Her, um dos maiores álbuns lançados esse ano, tá aí como prova de que quem achou que ela só ia ficar com Say Soul, e a essa altura já caiu do cavalo. E como no meio desse caminho muita gente só foi aí pegando o bonde andando, a relação entre Doja e Luke é sempre aí um ponto revivido e que gera muitas dúvidas. Afinal, por que ela ainda trabalha com alguém que é tão mal visto na indústria? Como que o contrato que ela assinou no início da sua carreira foi desenhado? Quanto tempo ainda falta para concluir? E principalmente, o quanto de influência ela ainda tem hoje em dia sobre o trabalho dela? Após algumas recentes declarações do produtor, que até hoje ainda enfrenta na justiça um processo de abuso mental e físico movido pela Kesha, e que já se estende aí por quase uma década, essa parceria dele com a Doja voltou a estampar as notícias de vários veículos essa semana, e para quem só viu aí o assunto circulando por aí novamente, ou talvez nunca entendeu o que é verdade ou fofoca nessa relação entre os dois, bora aqui juntar os principais fatos dessa timeline. Tem aí bastante coisa. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tem bastante coisa legal chegando por aí até o final do ano, então já ativa aí as notificações também. E bom, agora sim, vamos lá! Aqui no canal a gente já tem dois vídeos sobre a Doja, um assim que ela furou a bolha do mainstream e um outro mais recente sobre como ela vem aí de forma majestosa se consolidando como um dos maiores nomes da atualidade, principalmente considerando essa atual era dos streamings. E apesar da gente já ter pontuado esse assunto por aqui em alguns momentos, para não ficar nenhuma informação solta ou de forma subjetiva, vamos aqui primeiro colocar os pingos nos is. Além de cantora, compositora e performer, Doja também é produtora e foi criando as suas primeiras músicas e publicando elas no SoundCloud, que ela foi atraindo seus primeiros fãs e chamando a atenção de bastante gente importante e influente na indústria. Sua primeira música a ter um boom na plataforma, no caso o SoundCloud, foi em 2012 quando ela publicou a faixa So High, até que um ano depois, em 2013, foi anunciado o seu primeiro contrato com uma grande gravadora, e no ano seguinte, dando ali um toque mais polido para a faixa, So High foi lançada como o primeiro single oficial da sua carreira, com direito a clipe e tudo bonitinho. Apesar do seu contrato ter sido anunciado em 2013, basta dar um scroll lá na página dela no Instagram para ver que essas negociações já haviam aí começado pelo menos um ano antes. E eis que esse contrato veio em um combo entre a Kemosabe Records, gravadora fundada pelo Dr. Luke, e pessoa que na prática, né, descobriu ela, e a RCA, que é aí uma gravadora bem maior, com mais recursos, e que daria ali o suporte aos seus lançamentos. Na época em que o contrato começou a ser negociado, a Doja tinha ali ainda por volta dos seus 16, 17 anos. E enquanto isso, de um outro lado da história, apesar dos fãs da Kesha já ter percebido ali que tinha alguma coisa rolando por trás dos bastidores, a divulgação do segundo álbum de estúdio dela já tinha ficado assim, ó, bem aquém pro nível de sucesso que ela vinha alcançando na época, mas ainda assim, não tinha como ninguém imaginar o que iria acontecer a partir de outubro de 2014, quando a Kesha abriu legalmente um processo contra o Dr. Luke por anos de abusos físicos, psicológicos e emocionais, que causaram danos que até hoje a Kesha ainda precisa lidar com eles. Esse foi aí um assunto que caiu como uma bomba na época, desde então Dr. Luke se tornou um nome que a indústria tenta ir ao máximo que pode evitar, ainda que nem tudo seja tão simples quanto parece. Apesar dele ter perdido um posto de grande importância dentro da Sony Music à medida com que o processo foi correndo, o fato dele ter fundado a Kemosabe antes de tudo isso explodir na mídia deu a ele várias garantias asseguradas em contratos, tais como a supervisão dos lançamentos de artistas que ele havia descoberto, que aqui, além da Kesha e da Doja, inclui ainda nomes como Becky G e Elephant, além de previamente Bonnie McKee e o grupo DRL. A Sony Music pode até não convidar mais o Luke para produzir outros artistas da gravadora com a mesma frequência de antes, ou até mesmo das subsidiárias, né, que estão sob o guarda-chuva dela. No entanto, ela não tem controle nenhum sobre quem chegou por lá através da Kemosabe, já que tudo tem que passar pelo Luke primeiro. Dr. Luke jamais vai abrir mão dos artistas que ele descobriu, pois são basicamente eles que mantêm hoje a sua força e relevância no mercado. Por outro lado, ele também teve que abrir mão de bastante coisa para que esses próprios contratos, que de certa forma também beneficiam ele, pudessem seguir adiante. No caso da Kesha, por exemplo, ela nunca conseguiu rescindir o contrato dela com a Kemosabe. No papel, até hoje ela ainda é funcionária dele, ainda que graças a algumas intervenções ela não precise mais trabalhar diretamente com ele na produção das suas músicas, mas para que qualquer coisa dela possa ser lançado, o cara ainda tem que ouvir e aprovar antes de sair. Agora pensa, se a Kesha, que é a Kesha, muito ou pouco ainda tem ali uma ligação com ele,
Imagina então a Doja, que só para quem não acompanhou as datas que a gente foi falando aí, iniciou as conversas, as negociações com o Dr. Luke 2 anos antes da Kesha expor tudo que ele fez ela passar. Óbvio que ainda assim a Doja é constantemente questionada sobre como é ter que trabalhar com ele. Hoje em dia eu acho que essa pergunta já é até um pouco barrada em entrevistas para não precisar ter que ficar voltando sempre e sempre no mesmo assunto. Mas sobre isso, em uma entrevista ao site The Face em dezembro de 2019, ela disse, ao lembrar que assinou seu contrato quando ainda era menor de idade. Abrindo aspas, eu não fazia ideia do que estava fazendo quando assinei o meu primeiro contrato com uma gravadora. Não sabia onde estava ou o que aquilo significava. Eu não sabia como era ser uma mulher de negócios, e me levou 6 anos para entender o que preciso ser e fazer. De outras formas, a Doja também já demonstrou aí que o fato dela ter que trabalhar com o Luke não é algo que ela se sente muito confortável. No Twitter, por exemplo, ela já curtiu vários posts sobre a necessidade de ter que ainda trabalhar com ele é algo mais condicionado para que os seus lançamentos continuem acontecendo do que uma opção de fato. Só que do outro lado da história, a gente tem o Luke falando que toda a vida que tá com ela em estúdio criando músicas é um momento muito divertido. São aí duas versões bem diferentes para uma mesma história. Doja sinaliza que não suporta o Luke, só que na versão dele eles formam um ótimo time. E eu acho que é nesse ponto onde a gente chega em uma outra virada da história e que provavelmente talvez seja aí a parte mais problemática dessa atual situação entre eles. Pela internet eu já vi aí bastante gente falar que a Doja adora criticar o Dr. Luke, porém não dispensa os hits que ele produz para ela e que sempre fazem bastante sucesso. Só que a pergunta agora talvez seja: será que é ele mesmo que produz ou ele só tá pegando carona no sucesso dela? Todo mundo que acompanha esse mundo da música pop minimamente de perto sabe reconhecer que as produções do Dr. Luke têm ali uma assinatura bem específica e que, querendo ou não, sempre funcionaram muito bem. Na época do auge dele, a galera até fazia comparações que California Girls da Kate, TikTok da Kesha e Permanent December da Miley Cyrus tinham basicamente as mesmíssimas sequências de notas. E daí que com os trabalhos dele com a Doja, você percebe que essa assinatura dele já não é mais assim tão perceptível. Óbvio que esse é um argumento bem subjetivo, já que, sei lá, vai que com o tempo ela aprendeu novas fórmulas ou criou novas maneiras de se produzir. Porém, quando você puxa o histórico do cara, você vê que o negócio parece ser bem mais embaixo e bem mais complexo do que se imagina. Como a gente já citou no início do vídeo, quando Doja foi descoberta por ele, ela mesma quem escrevia e produzia suas músicas na época, tanto que foi isso que chamou a atenção para que ele assinasse com ela. E apesar dela estar sempre mostrando que está criando coisas novas, em lives no Instagram, mostrar os beats que ela cria, principalmente agora, antes do lançamento do Planet Her, ela estava ali mostrando melodias que ela tinha desenvolvido e que depois a gente encontrou elas no álbum. Quando o disco foi lançado, a gente viu que ela não recebeu nenhum crédito como produtora. E isso porque a gente sabe que se você mexer em uma nota, limpar um som, ou em alguns casos até simplesmente sugerir uma ideia, isso já é o suficiente para você receber um crédito na composição ou na produção, dependendo do caso. Agora imagina você criar toda a base inicial de uma música e ainda assim não ser creditada por isso. Vale lembrar que no dia do lançamento do Planet Her, o engenheiro de som que trabalhou no disco, Ryan Lewis, fez uma publicação no Instagram parabenizando ela pelo envolvimento no disco, pontuando em uma parte que foi ela quem produziu todos os vocais do álbum e foi responsável por todas as ideias sobre como as músicas deveriam soar. Abrindo aspas, esse álbum representa uma quantidade incalculável de esforço. Tive o prazer de ser engenheiro para Doja nos últimos 6 anos, e embora a artista que ela era naquela época já tivesse me impressionado demais, estou completamente chocado com seu nível de talento hoje. Ela não é apenas uma cantora, rapper e compositora. Ela é responsável por tudo. Ela produz todos os próprios vocais, com precisão e uma profundidade impecável. Cada harmonia, cada back vocal, essas ideias são todas dela. É uma honra trabalhar com alguém de tamanha genialidade. Hoje em dia não tem como mais ninguém chamar a Doja de One Hit Wonder, porque, né, olha aí o tanto de hit, conta aí o tanto de hit que a gatinha emplacou nesses últimos 3 anos. Por outro lado, para muita gente, ela pode ser aquele tipo de artista que só recebe tudo pronto para colocar a voz e fazer sucesso. E assim, isso é até levemente compreensível, pois, de fato, com exceção dos fãs que acompanham ali tudo muito de perto, ninguém vai saber de tudo isso, e quando você vai lá no Spotify, por exemplo, e olha os créditos de uma música como Need to Know e tem apenas o nome do Dr. Luke como produtor, pode parecer que ela só recebeu ali tudo prontinho para colocar a voz e lançar como single. Realmente, existem artistas que são apenas intérpretes e isso não tem problema nenhum, cada um tem o seu talento e explora eles da melhor forma como eles podem. Esse só não é o caso da Doja, ainda que nem sempre ela seja reconhecida por tudo que ela faz. É, no mínimo, difícil entender tudo isso que rola por trás dos bastidores,
Mas outras evidências de que o Luke só pega o material que já foi criado e coloca ali o nome dele pode ser observado em um pequeno documentário do Genius sobre o explosivo sucesso de Kiss Me More, onde os produtores Yet Beats e Roger Chanhide explicaram como ao lado da Doja eles criaram cada parte da música, da ideia inicial até a finalização para o lançamento, e mesmo que o nome do Luke não tenha sido mencionado em qualquer momento, quando você olha os créditos de Kiss Me More, lá aparece o nome dele. Ainda que para alguns tudo isso possa soar como uma teoria da conspiração, ou que talvez o nome dele seja propositalmente evitado de ser citado publicamente, vale lembrar que além do processo que a Kesha move contra ele, o nome do Dr. Luke também corre na justiça em não uma, mas várias outras ações, todas pelo mesmo motivo: a apropriação de direitos autorais. O currículo desse cara nunca foi dos melhores, né? Acho que não chega a ser uma novidade que grandes compositores como Max Martin, Timbaland e Stargate têm ali, cada um deles, um time de colaboradores que vão, dentro do possível, né, criar produções que tem ali o selo de qualidade deles, vamos dizer assim, quando eles não têm tempo de trabalhar diretamente com a pessoa, ou a pessoa não tem ali o orçamento, né, suficiente para pagar uma sessão direta com o Max Martin da vida, daí vai lá e trabalha com alguns dos colaboradores dele. E nisso é claro que o Dr. Luke também tem um time dele, mas eis que pouco a pouco foram sendo expostos os casos em que ele ou não repassava os lucros corretos para o pessoal, ou pegava o que eles haviam criado e assinado como se fosse dele. Quando é apenas um caso isolado, você pode assim até dar o benefício da dúvida sobre qual lado da história está falando a verdade, né? Mas quando são várias pessoas, em vários casos e em vários momentos diferentes falando a mesma coisa, aí fica difícil, né? E se por acaso, nesse benefício da dúvida, alguém ainda possivelmente talvez fosse querer ficar do lado do Dr. Luke, se tem uma pessoa que não tem medo de expor tudo que esse cara já fez, essa pessoa é a Kelly Clarkson. Para algumas pessoas pode até ser complicado tomar partido de forma tão direta, porque a gente nunca sabe, né, o que rola por trás da história completa, então é até difícil julgar. Mas para conectar com esse assunto de hoje, bora aqui puxar uma entrevista dela, onde ela relembra como foi trabalhar com ele no auge do seu sucesso com Breakaway. Abrindo aspas, eu tive um momento bem complicado com Clive Davis, executivo da minha gravadora. Ele falou que eu era uma merda e que deveria apenas cantar o que as outras pessoas escreviam. Eu fiquei tipo, mas fui eu quem escrevi Miss Independent. Eu que escrevi Behind as Hazel Eyes. Eu quem escrevi Because of You sozinha. Foi engraçado ele falar que eu estava mentindo, que Dr. Luke havia dito que ele que escreveu Hazel Eyes. Sério, eu tenho certeza que passei por muita merda até escrever essa música. É muito ruim quando você tenta ser reconhecida por algo e alguém mente que fez parte de um trabalho. Eu posso pegar todas as minhas anotações e mostrar quando Hazel Eyes foi escrita. Não estou dizendo que ele não fez o seu papel como produtor, mas essa letra não é dele. Bom, não tem como a gente afirmar assim com total certeza que esse caso da Kelly é o mesmo que está acontecendo agora com a Doja, mas, falando de forma legal e indo contra o que a Kelly havia afirmado, Dr. Luke foi sim creditado como compositor desse sucesso dela. E vale até lembrar que a Kelly não é aí esse tipo de pessoa que costuma brigar por qualquer coisa, como a gente bem já citou por aqui em um vídeo sobre hits descartados por Leona Lewis. Stronger, What Doesn't Kill You foi uma música, a princípio, feita para ela, mas que acabou sendo passada para Kelly. E apesar dela ter ajustado ali algumas coisas na letra para fazer sentido com o estilo que ela canta, ela nem fez questão de ser creditada como compositora porque eram partes muito pequenas. Ela não sentia que ela era uma compositora daquela música, ainda que tecnicamente ela pudesse sim ter solicitado esse crédito. Entre outros grandes nomes que o público conhece, Bebe Rexha também revelou uma experiência bem parecida e nada saudável sobre como foi trabalhar com o Luke, mas que para ela foi tão mais complicado que ela acabou desistindo. Abrindo aspas, eu cheguei na casa dele e tinha bagunça por todo lugar, uma bela casa por fora, com vários homens chapados e uma música altíssima. Um dos funcionários do Luke me levou até o último piso da casa, onde ficava o estúdio e disse: "Você não tem nenhum hit, nós temos vários. Ouça essas músicas, escolha a sua favorita, escreva sua letra e pense nas melodias e depois lançamos como se tivéssemos escrito juntos. Enquanto isso, vou ficar lá embaixo com a galera." Eu até tentei enquanto eles estavam lá embaixo consumindo toneladas de drogas. Fiquei assustado e liguei para minha mãe chorando. Essa experiência eu acho que as pessoas não conseguem entender como é. Uma menina sozinha em uma sala com um engenheiro de som, pessoas usando o andar de baixo e dando uma festa, além de toda essa pressão que eu tinha de escrever um hit. Após esse caso, a Bibi abriu mão de trabalhar com o Luke. Vocês podem até notar que não tem nada na discografia dela que é assinada por ele, nem mesmo a parceria dela com a Doja em Baby I'm Jealous. No entanto, isso aí não foi um grande problema para ela, né? Já que depois ela encontrou aí pessoas mais legais para trabalhar, como David Guetta, Martin Garrix, e até mesmo ela mesma produzindo as suas próprias músicas. E voltando aqui na Doja, cara, é até engraçado notar, engraçado por falta de outra palavra, né?
que até nos remixes que ela participa, como o de Do It, com a Chloe Halle, por exemplo, ela é creditada como compositora e produtora pelas partes que ela participa, mas dentro do seu próprio trabalho isso vem sendo cada vez mais podado, ou ao que está mais parecendo, retirado dela. Seu contrato com a Kemosabe Records nunca foi exposto, mas estima-se aí que seja o tipo de contrato mais comum que a gente costuma ver na indústria, né? Que exige aí o lançamento de 5 ou 6 álbuns de estúdio. O da Kesha, por exemplo, a gente sabe que é 5, o da Taylor com a Big Machine foi de 6, e até ela concluir tudo bonitinho, essa complicada relação dela com o Luke ainda vai ser algo que ela provavelmente vai ter que continuar lidando. Alguns já devem ter visto aí que por mais de uma vez a Doja já citou que, mesmo no auge do seu sucesso, ela não se sente feliz no contexto geral que tudo engloba. E é nessas horas que a gente até se pergunta, né? Será que é apenas uma agenda lotada o motivo do descontentamento dela? Claro que a exaustão deve pesar muito. E quando a gente lembra que o Luke até já tentou processar a Kesha por ela ter atrasado o lançamento do seu segundo álbum em 2012, e isso porque ela estava em uma clínica de reabilitação tratando um distúrbio alimentar, a gente já imagina que a pressão para a Doja agora entregar cada vez mais não seja aí fácil. É complicado, porque a Doja claramente ama o que ela faz. Ela é uma artista que, além da música, entrega muito em estética, em conceito, em performances. É tudo muito pensado e refinado no trabalho que ela faz. E seria até injusto, né? Ela simplesmente abandonar a carreira dela por causa de seja lá quem for. Por outro lado, a gente sabe que para se manter na indústria, às vezes a pessoa tem que engolir aí alguns sapos, né? Se a gente for puxar exemplos, na verdade exemplos é o que não falta, né? De artistas que já exporam as dificuldades que eles passaram aí depois de um tempo. E nesse caso da Doja, ela vai ter aí essa pedra no sapato, ao que tudo indica, até a conclusão desse seu primeiro contrato. Se há um lado bom no meio dessa história toda, é que se hoje em dia a influência do Luke no trabalho dela não for nula, porque também não dá pra gente afirmar assim com total certeza de que é zero, vem aí se tornando cada vez mais mínima. E quando ela concluir esse contrato, ela simplesmente não vai precisar mais dele pra nada. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.